Mudei de país e cortei contato com minha família. Agora a culpa está me consumindo. Eu nunca fui de fazer coisas radicais. Sempre fui o tipo de pessoa que pensa 2, 3, 10 vezes antes de tomar uma decisão. Só que, naquela época, eu não pensei tanto assim. Ou talvez tenha pensado por anos, mas só naquele dia tive coragem de agir. Acordei cedo, fiz minha mala pequena, só o essencial, e saí de casa sem avisar ninguém. Nem uma carta deixei. Peguei um voo para outro país, como se estivesse indo só de férias. Mas, no fundo, eu sabia, não tinha intenção de voltar. Pode parecer cruel, eu sei. E às vezes ainda me sinto culpado, não vou negar. Mas é que, eu precisava. Eu precisava respirar. Cresci numa família boa. Não vou inventar tragédia onde não existe, mas eu sempre me senti meio sufocado. Era como se eu tivesse um papel definido desde o começo. O filho calado, o que não cria problemas, o que se adapta ao que os outros querem. O problema é que viver assim não dá. Eu tinha sonhos, tinha vontades, tinha essa necessidade absurda de ser dono da minha própria vida. E, dentro daquela casa, eu nunca consegui. Minha família não era ruim, só distante, sabe? Estávamos juntos todo dia, mas, ao mesmo tempo, parecia que ninguém realmente se conhecia. As conversas eram sobre o óbvio: já fez a lição, vai trabalhar hoje, não esquece de passar no mercado. Nunca passava disso. Às vezes eu olhava para eles e pensava: será que, se eu desaparecesse, eles iam sentir mesmo a minha falta? Ou só iam notar a ausência de mais um corpo na mesa do jantar? Talvez por isso eu não tenha avisado. Parte de mim queria ver a reação, queria saber se eu faria alguma falta de verdade. Mas a maior parte, só queria evitar o drama. Eu conheço bem minha mãe, por exemplo. Ela iria chorar, dizer que eu estava sendo ingrato, que família vem em primeiro lugar. Meu pai ia soltar aquele discurso de responsabilidade, que eu estava jogando fora anos de esforço. E eu, covarde como sempre, ia ceder. Ia desistir. Então eu não dei a eles a chance de me convencer a ficar. Peguei minhas coisas e fui. Não foi um impulso do nada. Eu já vinha alimentando essa ideia há muito tempo. Desde moleque, tinha vontade de conhecer o mundo, de sair daquela rotina previsível. Mas faltava coragem. Sempre faltou. Eu ficava adiando, me convencendo de que não era hora, de que eu tinha que esperar mais um pouco. Até que um dia eu percebi: se eu não fosse naquela hora, talvez nunca fosse. Talvez eu acabasse velho, arrependido, pensando em tudo que deixei de viver. E olha, não foi fácil. O coração pesava enquanto eu passava pelo portão do aeroporto. Eu tinha uma mistura de medo e excitação. Medo do desconhecido, claro, mas também medo do julgamento, da bronca que viria quando eles descobrissem. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia um alívio enorme, como se estivesse finalmente respirando depois de anos preso num quarto fechado. Eu não fugi porque me odiavam ou porque eu os odiava. Nada disso. Eu fugi porque nunca me senti realmente visto ali. Eu era mais um. E, no fundo, eu queria ser protagonista da minha própria vida. Agora, olhando para trás, eu penso: será que fiz certo? Será que deveria ter tido mais coragem ainda e conversado, encarado tudo de frente? Talvez. Mas, se tivesse feito isso, será que eu teria mesmo saído? Ou teria me prendido de novo, como tantas vezes antes? A verdade é que nunca vou saber. Só sei que, naquele dia, pela primeira vez, eu escolhi a mim mesmo. Os primeiros dias foram os mais estranhos. Eu estava em outro país, sozinho, mas pela primeira vez me sentindo dono do meu tempo. Acordava sem ninguém batendo na porta, sem cobranças, sem ter que dar satisfação de nada. Era libertador. Mas, ao mesmo tempo, tinha aquele peso no fundo do peito, aquela voz que insistia: você sumiu sem avisar. E agora? Na primeira semana, meu celular não parava de vibrar. Chamadas perdidas, mensagens acumuladas, até e-mails, coisa que ninguém nunca tinha mandado antes. Não abri nenhuma. Eu sabia o que estaria lá dentro. Perguntas, broncas, talvez até insultos. E eu não queria encarar nada disso naquele momento. Eu queria sentir a liberdade antes de sentir a culpa. Mas, claro, a culpa chegou. À noite, principalmente. Quando eu deitava na cama de um quarto alugado, com vista para uma rua barulhenta e desconhecida, era impossível não pensar em como teria sido se eu tivesse me despedido. Imaginava minha mãe andando pela casa, tentando adivinhar se eu tinha deixado algum bilhete. Imaginava meu pai bufando de raiva,
dizendo que eu não tinha responsabilidade. E meus irmãos? Bom, para ser sincero, nunca fomos tão próximos, então eu nem sabia o que eles estariam sentindo. Talvez alívio, talvez indiferença. Era engraçado pensar nisso. Eu tinha passado anos morando com eles, e mesmo assim não conseguia imaginar exatamente como reagiriam à minha ausência. Isso dizia muito sobre a nossa relação. A gente vivia junto, mas não vivia conectado. E acho que foi isso que me deu força para não olhar para trás. Ainda assim, eu não era de pedra. Teve um dia que quase atendi uma ligação da minha mãe. Vi o nome dela piscando na tela e meu coração disparou. A mão suava, parecia que eu ia desmaiar só de pensar em ouvir a voz dela. Mas aí pensei no que viria depois, a cobrança, a culpa, o peso. E deixei tocar até cair na caixa postal. Passei semanas nesse conflito. De manhã, eu acordava feliz, explorava a cidade nova, conhecia pessoas, experimentava comidas diferentes. À noite, me batia aquela angústia de imaginar o vazio na casa onde cresci. Era como se eu estivesse dividido entre dois mundos, o presente que me empolgava e o passado que me puxava de volta. Com o tempo, as mensagens diminuíram. As chamadas também. Depois de uns meses, quase não chegava mais nada. E isso, ao mesmo tempo que me dava paz, também doía. Era como se eles tivessem desistido de mim. E aí eu me perguntava, será que eles realmente se importavam? Ou só tentaram um pouco no começo e depois seguiram a vida? Foi nesse ponto que a culpa começou a se transformar em dúvida. Será que eu tinha sido covarde por sair sem falar nada? Ou será que, no fundo, eu só tinha acelerado um afastamento que já existia há muito tempo? Uma noite, sentado na varanda minúscula do meu apartamento, fiquei encarando o céu, que parecia diferente, mais distante, sei lá. Pensei que talvez minha decisão tivesse sido injusta, sim. Talvez eu devesse ter dado a eles pelo menos uma chance de se despedirem. Mas também pensei que, se tivesse feito isso, eu provavelmente estaria preso naquela rotina de novo. E foi aí que percebi, a culpa era inevitável, mas não significava que a escolha tinha sido errada. Às vezes, a gente precisa carregar um peso para conseguir andar. Depois de alguns meses, a vida começou a ganhar um ritmo novo. No começo, tudo era novidade. Cada esquina da cidade parecia um universo desconhecido, cada conversa com um estranho era um desafio. Mas, pouco a pouco, aquele lugar foi deixando de ser estranho e passou a ser lar. Arrumei um emprego simples no início, nada glamouroso. Trabalhei como atendente num café, o tipo de serviço que, lá na minha cidade natal, talvez fosse motivo de piada. Mas, para mim, era libertador. Eu servia cafés, limpava mesas e ouvia gente falando de suas vidas em uma língua que, aos poucos, eu começava a entender melhor. Era cansativo, mas havia uma leveza em saber que ninguém ali esperava nada de mim além de um sorriso e um cappuccino bem feito. Aos poucos, fui conhecendo pessoas. Colegas de trabalho que me chamavam para sair depois do expediente, vizinhos que puxavam papo na escada, até clientes fixos que contavam pequenas histórias enquanto esperavam o pedido. Eu nunca fui muito sociável no meu país, mas ali parecia diferente. Talvez porque ninguém tinha uma imagem pronta de quem eu era. Eu podia simplesmente ser eu. Comecei a explorar coisas que nunca imaginei. Fiz aulas de culinária local, participei de encontros culturais, viajei para cidades próximas. Cada experiência parecia me abrir uma janela nova, e eu me perguntava por que demorei tanto para dar esse passo. E, claro, vieram também as conquistas maiores. Depois de um tempo, consegui um emprego melhor na minha área, o que me deu estabilidade. Comprei móveis para o meu pequeno apartamento, decorei com fotos das viagens que já tinha feito e livros que fui colecionando. Não era nada luxuoso, mas era meu. Só meu. Era engraçado, lá, tão longe de tudo que eu conhecia, eu finalmente me sentia em casa. Mas, mesmo vivendo isso tudo, as lembranças da família ainda apareciam de vez em quando, como uma sombra discreta. Tinha dias em que eu me pegava imaginando minha mãe cozinhando, como sempre fazia aos domingos, e pensando se alguém ainda ocupava a cadeira vazia na mesa. Ou lembrava da voz firme do meu pai, que muitas vezes me irritava, mas que também dava uma estranha sensação de segurança. Até meus irmãos, com quem nunca tive tanta proximidade, vinham à mente em flashes aleatórios. Só que, diferentemente do início, essas lembranças não vinham mais acompanhadas de desespero ou culpa pesada. Agora eram mais como memórias distantes, quase doces, de uma vida que parecia não ser mais minha. Eu lembrava, sorria sozinho, e seguia.
Era uma sensação estranha, eu estava melhor do que nunca, e ainda assim, às vezes, me perguntava se tinha perdido algo importante. Porque, no fundo, a vida nova era incrível, mas não apagava a pergunta: e se eu tivesse ficado? Talvez essa fosse a maior diferença. Antes, no meu país, eu acordava todo dia com a sensação de que não estava vivendo nada. Tudo era repetitivo, previsível, sufocante. Agora, cada dia trazia algo novo. Eu não sabia o que iria acontecer amanhã, e isso me deixava animado em vez de ansioso. E, mesmo com toda essa felicidade, eu nunca consegui apagar totalmente o peso de ter ido sem avisar. Era como um fantasma que me acompanhava em silêncio. Eu podia rir numa festa, brindar numa viagem, mas em algum momento da noite sempre surgia a pergunta: será que eles me perdoariam, se soubessem que eu estou bem aqui? Com o tempo, percebi que a vida não se resumia só ao trabalho, às viagens ou à sensação de liberdade. A cidade me trouxe algo que eu não esperava: alguém. Conheci a Emma, uma nativa do país, numa tarde qualquer no café onde eu trabalhava. Ela entrou, pediu um latte, e, ao perceber meu sotaque carregado, puxou o assunto. Primeiro foi uma conversa rápida sobre de onde eu era, depois uma troca de risadas sobre as dificuldades da língua. No dia seguinte, ela voltou. E no outro também. Emma tinha aquele jeito curioso, sempre disposta a aprender algo novo. Gostava de saber sobre o Brasil, sobre minha infância, sobre os sabores e músicas que eu carregava na memória. Em troca, me apresentava pequenas tradições locais, comidas típicas, lugares escondidos, gírias que só quem cresceu ali entendia. Aos poucos, fui percebendo que não estava apenas descobrindo um novo país, mas redescobrindo a mim mesmo através dela. No começo, achei que seria só uma amizade. Mas, como sempre acontece, as conversas se estenderam, os encontros ficaram mais frequentes, e, quando percebi, já não imaginava meus dias sem ela. Estávamos namorando. E foi aí que começaram as reflexões mais pesadas. Às vezes, caminhando de mãos dadas com Emma pela cidade, eu pensava: será que minha família gostaria dela? Será que apoiariam esse relacionamento? Não era só sobre ela ser de outro país. Era sobre eu ter construído uma vida completamente diferente, sem eles por perto. Minha família, apesar de nunca ter sido de muitas brigas, sempre foi bastante tradicional. Eu conseguia imaginar o rosto do meu pai franzindo a testa, tentando esconder o incômodo ao ouvir que eu estava namorando uma estrangeira. Minha mãe talvez sorrisse, mas sei que lá no fundo questionaria se Emma realmente fazia parte da família. E esse era o dilema. Por mais que eu estivesse feliz, ainda carregava a necessidade de aprovação. Eu queria acreditar que estava livre, mas dentro de mim ainda existia aquela voz que buscava o orgulho do meu pai, a validação da minha mãe, a cumplicidade dos meus irmãos. O mais curioso é que Emma nunca me cobrava nada. Ela aceitava minha história como era, aceitava o silêncio que eu fazia quando o assunto família surgia. Não pressionava, não julgava. Apenas dizia: quando você estiver pronto, eu quero conhecer esse lado da sua vida também. Era justamente esse respeito que me fazia pensar ainda mais, porque, pela primeira vez, eu tinha alguém que me deixava ser eu mesmo sem precisar justificar nada. Não precisava desempenhar o papel de um bom filho, nem atender expectativas. Emma me via como eu era, e ainda assim escolhia ficar. E, mesmo assim, a culpa voltava. Eu me perguntava se minha decisão de sair sem avisar tinha sido puro egoísmo. Será que eu poderia ter encontrado uma forma menos brusca de conquistar essa liberdade? Será que teria sido possível explicar sem precisar desaparecer? Mas então vinha outra voz, firme dentro de mim: você já tentou ser quem eles queriam por anos. Se tivesse dado mais uma chance, teria ficado preso para sempre. Esse conflito interno era constante. Eu estava feliz como nunca estive antes, vivendo algo que parecia real e profundo. Mas, ao mesmo tempo, me sentia dividido. Porque sabia que, no fundo, minha família ainda era parte de mim, mesmo que distante. Às vezes eu imaginava: e se um dia Emma conhecer meus pais? Será que ela entenderia o silêncio constrangido deles no jantar? Será que ela suportaria o olhar crítico, mesmo sem entender a língua? E, pior ainda, será que eu aguentaria ver duas partes da minha vida, a que eu escolhi e a que deixei para trás, colidindo de frente? Essas perguntas não tinham resposta, mas o peso delas estava sempre comigo. Foi numa noite qualquer, dessas em que tudo parecia tranquilo. Estávamos no apartamento da Emma, sentados no sofá com 2 taças de vinho.
A TV ligada passava algum filme bobo, mas nós dois mal prestávamos atenção. Conversávamos sobre viagens que gostaríamos de fazer, lugares que ela queria me mostrar no interior do país, e sobre como eu deveria experimentar mais pratos típicos além dos que eu já tinha conhecido. De repente, entre uma risada e outra, Emma soltou: "Amor, você nunca fala da sua família, eles sabem de mim?" A pergunta veio leve, sem cobrança, quase como uma curiosidade genuína. Mas, por dentro, senti como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo de mim. Fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando para a taça na minha mão, girando o vinho como se aquilo fosse a coisa mais interessante do mundo. Minha mente, no entanto, já estava a mil. O que eu podia responder? Que eu simplesmente fugi de casa sem aviso, que cortei laços sem dar chance de explicação. Que, até aquele momento, eu não tinha tido coragem nem de mandar uma mensagem decente contando sobre minha vida nova. Olhei para Emma. Ela não parecia nervosa, apenas esperava. Seus olhos azuis tinham aquele brilho sereno de quem escuta de verdade, e não de quem julga. Mesmo assim, eu sentia um nó na garganta. "Não", respondi baixo, quase sussurrando. "Eles não sabem de você." Emma não se surpreendeu. Só assentiu com a cabeça, como quem já imaginava a resposta. "E por quê?" perguntou com calma. Essa pergunta, simples como era, pesou ainda mais. Por quê? A verdade é que eu não tinha uma resposta clara. Havia 1000 razões: o medo do julgamento, a distância emocional, o orgulho. Mas também havia vergonha. Vergonha de admitir que eu tinha seguido em frente sem olhar para trás. "Eu não sei", falei, suspirando. "Acho que parte de mim tem medo." "Medo de quê?" Ela continuou, ainda com aquela paciência que, em vez de aliviar, me fazia sentir exposto. "De que eles não aceitem. Não só você, mas tudo isso. Minha vida aqui. Como se eu tivesse traído alguma coisa." Emma segurou minha mão, apertando levemente. "Mas não é traição querer ser feliz." Naquele momento, percebi o quanto aquela frase simples era verdadeira, e, ao mesmo tempo, difícil de acreditar. Eu queria muito aceitar isso, mas a culpa me puxava como corrente presa ao tornozelo. "Você não entende", comecei a dizer, mas logo me corrigi, porque ela estava tentando entender. Quer dizer, eu sempre tive essa sensação de que não era suficiente, que minhas escolhas não eram boas o bastante. Então eu parei de compartilhar. Parar de avisar foi mais fácil. Emma ficou em silêncio por alguns instantes. Depois disse: "Mais fácil no começo. Mas agora parece estar te machucando." Engoli seco. Ela tinha razão. O silêncio que no início era confortável, agora parecia uma parede cada vez mais alta, cada vez mais difícil de escalar. Fiquei pensando em como seria apresentar Emma para eles. Minha mãe provavelmente perguntaria 1000 coisas, curiosa mas desconfiada. Meu pai talvez nem disfarçasse a frustração. Eu podia ouvir sua voz dizendo: "Você some, aparece anos depois, e ainda vem com uma namorada estrangeira? O que você quer que eu faça com isso?" Esse diálogo imaginário me acompanhava tanto que, às vezes, parecia real. Emma, percebendo meu silêncio, apenas sorriu e encostou a cabeça no meu ombro. "Quando você estiver pronto, eu estarei aqui. Mas não deixe de viver o presente com medo do passado, tá?" Eu a abracei, mas por dentro o conflito só crescia. Porque ela tinha razão, eu estava preso ao que deixei para trás. E, pela primeira vez, comecei a pensar se não estava na hora de encarar isso de frente. Os dias foram passando depois daquela conversa com Emma, e a pergunta dela continuava ecoando na minha cabeça: "Eles sabem de mim?" A verdade é que eu poderia ter decidido, naquele momento, mandar uma mensagem, escrever um e-mail, qualquer coisa. Mas não. Cada vez que eu pegava o celular e abria a tela de contatos, sentia o estômago revirar. Eu via o número da minha mãe salvo ali, como se fosse uma porta esperando para ser aberta. Mas a mão simplesmente não obedecia. E foi aí que eu percebi: talvez eu nunca estivesse pronto. Talvez o silêncio tivesse virado parte de quem eu era. Não era covardia, pelo menos não parecia mais ser. No começo, sim, fugir tinha sido o caminho mais fácil. Só que agora, anos depois, eu já não via como fuga. Via como uma escolha. Eu tinha construído uma vida nova, uma vida que fazia sentido. Eu tinha amigos, tinha Emma, tinha uma rotina que me fazia acordar de manhã com vontade de viver. O passado ainda existia, claro, mas eu não precisava me acorrentar a ele. Lembro de uma noite em especial,
quando Emma dormia tranquila ao meu lado. Fiquei olhando o teto do quarto, pensando, será que estou errado? Será que vou me arrepender? E então, me veio a lembrança de tantas vezes em que eu estive naquela mesma posição, só que no meu quarto antigo, na casa dos meus pais. Deitado, encarando o teto, sentindo que nada fazia sentido. A diferença é que agora fazia. E isso era tudo que importava. No dia seguinte, tomei uma decisão silenciosa. Não ia procurar minha família. Não naquele momento, e talvez nunca. Não porque eu não me importasse, mas porque entendi que minha vida já não precisava girar em torno de provar nada para eles. Emma percebeu essa mudança, mesmo sem eu dizer nada. Ela notou que eu estava mais leve, que eu ria mais fácil, que falava do futuro sem hesitar. Uma tarde, estávamos caminhando por um parque, e ela comentou, "Você parece mais em paz." Eu sorri. Acho que finalmente aceitei que nem todas as histórias precisam ter reencontro. Algumas só precisam seguir em frente. Ela apertou minha mão e não perguntou mais nada. Acho que entendeu. E foi assim que aprendi algo simples, mas poderoso. Família nem sempre é quem está preso ao seu sangue. Às vezes, é quem está ao seu lado agora, segurando sua mão no meio de um parque, te olhando como se você fosse suficiente do jeito que é. Claro, havia momentos em que a saudade apertava. Às vezes, o cheiro de um prato típico no restaurante me lembrava da cozinha da minha mãe. Ou eu via alguém com a postura séria do meu pai, por um instante, parecia que ele estava ali. Nesses momentos, o peito doía. Mas doía de um jeito suportável, quase como quem olha uma cicatriz. Dói, mas também mostra que a ferida já fechou. Eu não sei se algum dia minha família vai entender minhas escolhas. Talvez nunca saibam o quanto eu precisei desse rompimento para sobreviver. Mas aprendi que não devo viver preso a essa resposta, porque, no fim das contas, a vida é feita de decisões, e essa foi a minha. E, pela primeira vez, eu conseguia dizer isso em voz alta, sem me sentir egoísta, eu sou feliz aqui. Emma me abraçou naquele dia como se tivesse lido meus pensamentos. E, no fundo, acho que tinha lido mesmo. A atualização. Em uma tarde de primavera, a cidade tinha aquele clima especial que só se sente quando o sol está morno e o vento carrega cheiro de flores. Nós estávamos passeando por um parque que se tornou um dos nossos lugares favoritos. Cada esquina tinha uma lembrança. A primeira vez que rimos tanto a ponto de não conseguir andar, a vez que discutimos sobre qual comida típica valia a pena experimentar, e até aqueles pequenos mal-entendidos que todo casal passa. Enquanto caminhávamos, eu sentia o coração disparar mais do que o normal. Havia um peso, mas não de culpa ou de medo, era um peso bom, de expectativa e de responsabilidade. Depois de todos os anos construindo uma vida nova, de enfrentar meus fantasmas do passado, ali estava o momento de dar mais um passo importante. Emma, distraída, admirava as flores e me contava sobre um novo café que queria visitar. Eu fingia prestar atenção, mas minha mente não parava de girar em torno de um plano que ensaiei mentalmente centenas de vezes. Como faria? Quando faria? Ela ia perceber minhas mãos suando ou meu coração acelerado. Chegamos a um pequeno lago no parque. Havia patos nadando e crianças correndo ao redor, mas o mundo parecia silencioso, como se estivesse me dando espaço para respirar antes do momento certo. Respirei fundo e olhei para Emma. Ela virou o rosto, sorriu e disse, "Olha só como o reflexo das árvores na água é bonito." Sorri de volta, sentindo uma onda de ternura me atravessar. Aquele sorriso dela tinha sido o farol que me guiou por anos de incerteza, solidão e culpa. E agora, era o momento de transformar aquele farol em um símbolo permanente da nossa vida juntos. Emma, comecei, sentindo cada palavra apesar de importância, tem algo que eu preciso te perguntar. Ela franziu a testa, surpresa, mas manteve aquele olhar curioso que sempre tinha quando eu ia dizer algo sério. Lembra de todas as vezes que passamos por momentos difíceis, de todas as escolhas que tivemos que fazer? Continuei, sentindo a respiração acelerar. Lembra de como construímos nossa vida juntos, mesmo com todos os fantasmas do passado rondando? Emma assentiu, silenciosa, e segurou minha mão. Eu não posso imaginar meu futuro sem você, disse finalmente, olhando diretamente nos olhos dela. Você me fez enxergar que felicidade é possível mesmo depois de tanto medo e culpa. Que amar alguém é também confiar e se entregar. Então, fiz uma pausa, puxando do bolso uma pequena caixinha que estava escondida ali o tempo todo. Emma, você quer se casar comigo? O tempo pareceu parar. Os patos no lago continuavam nadando, mas nada mais importava.
O mundo inteiro desapareceu, e só restava eu, ela e o momento. Emma arregalou os olhos, cobriu a boca com as mãos e deixou escapar uma risada nervosa, cheia de emoção. Você está falando sério? Ela perguntou, com a voz embargada. Sempre, respondi, abrindo a caixinha e mostrando o anel simples, mas delicado, que havia escolhido pensando em cada detalhe dela. Ela deixou as mãos caírem lentamente, lágrimas brilhando nos olhos, e me abraçou como se fosse me fundir junto com ela. Sim, ela sussurrou entre os abraços. Claro que sim. O mundo voltou a existir, mas com cores mais vivas do que nunca. Cada passo, cada escolha que me trouxe até ali parecia ter valido a pena. Eu tinha seguido meu coração, construído minha própria vida, enfrentado meus fantasmas, e agora tinha certeza de que Emma seria minha companheira para todos os próximos capítulos. E naquele momento, segurando sua mão, olhando nos olhos dela, eu finalmente senti que o passado, a distância da família, as dúvidas e culpas, tudo se encaixava. Não era um ponto final, mas uma ponte para um futuro que eu mal podia esperar para viver.